Pessoal, eu tenho uma pessoa aqui para apresentar para vocês muito legal. Sabe que aqui só tem gente legal, né? E eu quero muito que vocês prestem atenção, porque quem não viveu esse momento está vivendo ou viverá. Porque vamos combinar o seguinte: quem é que não sonha que os filhos permaneçam nos negócios da família? Ou o contrário? Quais são os casais que apostaram juntos uma vida empresarial? Ou irmãos se degladiam dentro de casa, mas se dão maravilhosamente bem trabalhando? Ou o contrário? Então, muitas vezes a gente não consegue sair desse emaranhado de coisas, né? E eu trouxe aqui para vocês uma pessoa muito legal que faz esse trabalho com uma maturidade, com uma experiência, com um resultado muito bacana. Ela é engenheira de formação, mas comigo ela se formou como líder coach. Ela é Amanda Longo e é uma fofa. É mais ou menos por aí, né, Amanda? É mais ou menos por aí, verdade. Aproveitando o gancho, eu vim hoje de uma consultoria que o líder disse assim: como é bom ser ouvido sem ser julgado. Ele era dono da empresa e ele fala: o tempo todo a gente, enquanto dono, a gente é julgado pela família, porque é uma empresa familiar, é julgado pelos colaboradores e até uma liderança sozinha, solitária. E agora nessa conversa eu pude ser ouvido sem ser julgado. Só isso já valeu a pena. E ele comentou, e não só isso, mas de uma forma muito fofa, como você comentou, dessa conversa a gente conseguiu trazer soluções para o problema que até então ele não enxergava. Mas com esse conhecimento dessa parte humana e dessa parte de processos, a gente conseguiu chegar lá. E não é assim, no feeling não, viu, gente? São processos, são estudos, são especializações, são ferramentas que a Amanda, que é consultora, é coach, é escritora, inclusive, ela só tem cara de bebê, tá, gente? Eu tenho a impressão que você deve trabalhar sempre pisando em ovos, ou não? Sim. E quando alguém me dá um feedback, eles falam assim: o da Amanda eu vejo que ela é muito imparcial. Né? Isso é importante. Então, ela consegue ouvir todas as áreas e de uma maneira muito suave fazer com que as áreas se conversem. Então, por quê? Porque eu estou o tempo todo pisando em ovos. Por que eu quero? Eu quero o bem da empresa. Eu quero que a empresa, na empresa familiar, como você comentou ali no início, que o pai quer deixar para o filho ou que o casal está construindo, certo? Que ela seja produtiva e que ela seja também agradável. Porque a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa, não é verdade? Então, ela tem que ter os dois ao mesmo tempo. Por isso que eu trago tanto ferramentas de processos quanto ferramentas da área humana. Entendi. E o mais importante é isso que você falou, né? Essa gestão de conflitos, ela precisa ser tratada de uma forma importante, porque muitas vezes dá um nó ali na empresa, não vai nem para frente nem para trás, e muitas vezes ela vai por água abaixo, né, Amanda? É verdade. Às vezes já tive casos da empresa tá se desestruturando simplesmente porque duas áreas não se conversavam, porque os dois eram dois irmãos. Então, tinha muito esse conflito, porque dois perfis completamente diferentes, né? Uma pessoa mais influente, queria o bem de todo mundo, e ao mesmo tempo mais dodói, digamos assim, qualquer coisa que falava se doía mais, e o outro, ele era mais conforme, ou seja, é regra, ponto, acabou-se. Então, dava aquele choque ali. E problemas que estavam vindo já dando reflexo no cliente era a falta de comunicação das duas áreas. Então, quando eu vim, a gente fez uma pesquisa de clima, onde foi pontuado isso. Eu já sabia, já tinha percebido, mas então eu pude trazer, olha, isso é que o teu colaborador está observando, certo? E na própria pesquisa de clima as pessoas deram sugestões de como resolver. Trabalhei o perfil dos dois. Então, olha, esse perfil, você é assim e ele é assado. Então, vocês devem se tratar assim e também se entender
que esse é seu perfil, mas não quer dizer que isso é muleta para agir sim sempre. É entender que é o seu perfil e que tem alguns pontos que você precisa melhorar para trazer melhor resultado para a empresa. E você falou uma coisa que também eu observei aqui e que é importante a gente destacar, porque tudo bem, você pode estar naquele emaranhado ali na gestão, na direção, lá em cima, mas o teu colaborador, ele se sente prejudicado, né? E o cliente, então, muitas vezes, o objetivo que é o cliente acaba desviando, né? Exatamente. Aí você faz toda uma... Você acaba esquecendo do cliente e do colaborador. Verdade. Muitas vezes por esse ego interno ali. E com isso a gente traz à tona de volta. Qual que é a missão, visão e valores da empresa? Eu pontuo muito isso na empresa. Porque quando todos os donos, os sócios e os líderes entenderem isso, fica mais fácil de todos para o mesmo caminho. E trabalhando isso, automaticamente você olha processos e pessoas. Como é que é marido e mulher? Eu posso dar um depoimento maravilhoso, mas quero saber de ti. Marido e mulher, bacana. Tá tendo bastante. E geralmente um vê que o outro tá fazendo errado e não fala, porque sabe que vai ter briga em casa. Então é bem bacana. Eu faço um diagnóstico individual com eles. Falo, ó, agora é o momento de você falar, de você se abrir. Tudo que você falar aqui vai ficar aqui. E através de processos, eu vou trabalhando isso. Então, vamos supor assim, o marido não está tendo bom desempenho na área dele financeira. Como que eu resolvo isso sem escancarar isso? Com indicadores da área financeira. Números. Com números. Tá, então, conta fatos e dados, não há argumentos. Então, a gente trabalha os indicadores da área financeira. Todo mês eu faço uma reunião, onde eu vou pessoalmente conversar com as pessoas envolvidas, onde eles mostram esses números. Então, automaticamente, todo mês tem que trabalhar em cima para conseguir esses números. São números o quê? Aleatórios? Não. Dentro de uma metodologia chamada BSC, para ser números que realmente vão levar a empresa para outro patamar. E com isso, cai o ego e cai não cobrar. Porque eu não estou cobrando uma coisa que parece que eu estou cobrando porque eu estou pegando teu pé. Não, eu estou cobrando indicadores que junto a gente consensuou que era importante para ver a saúde da empresa. Estou cobrando coisas dentro de uma metodologia que as empresas que crescem, elas utilizam. O que eu faço, Fábio? Eu pego o que é de melhor no mercado e trago para as empresas de pequeno e médio porte, das empresas familiares, ajustando para a realidade delas. Então, são coisas de boas práticas do mercado que vão te ajudar a ir para o próximo nível. E isso adaptando para a realidade da pequena e média empresa. Em paralelo, eu faço um desenvolvimento dos gestores. Tem que ter no primeiro momento. Esse desenvolvimento, o que a gente faz? Desenvolve a personalidade, o que realmente precisa. Porque às vezes você pede para a pessoa mudar um ponto que não faz diferença nenhuma. Então, é difícil mudar o outro. Né? Aliás, eu sou daquela assim, as pessoas evoluem, mas não muda. Não, ela consegue, a gente fala, tem um perfil adaptado. Isso. Então, tem um perfil adaptado para aquela situação. Porque como que é o nosso perfil? É, em média, 60% DNA. Então, já vem, por isso que vem de geração. Às vezes, eu nem conheci meu avô e a minha mãe fala, você tinha uma postura igual a dele. É verdade. Já veio lá no DNA. E 40% a 50% é o meio. Então, primeiro eu vou trabalhando esse meio através do que as pessoas estão cobrando, sempre respeitando o perfil da pessoa. Então, se a pessoa assim, ela é mais introvertida e a empresa me chama e diz assim, eu quero que ela seja mais extrovertida. Não vai rolar. Não vai rolar. O que eu vou fazer é com que ela fale nos momentos adequados que façam sentido para a empresa e que respeite o perfil dela, porque senão vai ficar pesado para ela. Por isso que às vezes a gente tem aí tantos donos de empresa na faixa preta. É verdade. Porque está fazendo um perfil que não é dele. Então a gente adequa para o que realmente precisa. Tira a picuinha e vai lá e adequa o que realmente precisa mudar, não, deixar adaptado aquele perfil. Então, a pessoa tem esse entendimento e daí realmente ela adapta e produz diferente, respeitando o perfil dela. E ao contrário também, por exemplo, assim, eu tenho lá dois irmãos, né? E tem um perfil lá que eu sei que ele não gosta de planilha.
Só que, quanto líder, a gente tem que ter planilha. Não dá para fugir disso, certo? Mas quando o outro entende isso, quando eu pedir para ele, olha, eu preciso que você faça uma planilha, eu sei que ele não vai fazer. O que eu faço? Eu pego pela mão. Olha, vamos fazer a planilha juntos? A gente precisa dessa planilha, precisa desses dados, entendeu? Então, eu coloco também, eu faço isso, com que ele entenda o perfil do outro e faço com o melhor proveito que eu posso tirar. Quanto tempo leva esse trabalho? A pessoa te contrata, vamos supor, tem lá a empresa que tem um tipo de conflito, A ou B, e existe uma alta que você dá para essa empresa, resolvido, tá ok, ou vamos passar para a próxima? Como é que funciona teu trabalho em relação a isso? Então, depende muito o tipo de problema que a empresa contratou. Quando é só desenvolvimento da pessoa, geralmente é de 4 a 5 meses, onde a gente vai trabalhando, tendo essa conversa, fazendo uma avaliação 360 graus, para também entender o quanto que isso está interferindo no cliente, está interferindo no colaborador. Então, uma média disso. Quando é aliado com o planejamento estratégico, que é o formato que eu mais atuo hoje, é 1 ano. Então, depois ali de 1 ano, a gente vai ver. Quer ir para o próximo nível? Porque o próximo nível é sempre. E agora, Fábio, o que eu estou fazendo? Eu estou aliando a tecnologia à minha produtividade. Então, eu estou fazendo essas consultorias de planejamento estratégico de uma forma híbrida. Então, tem coisas que é no formato online, onde o conhecimento passa de uma maneira muito mais veloz para o meu cliente. Então, com isso, aquele ponto ali ele aprendeu. E nesse formato online, o que acontece? A gente faz avaliação de desempenho, a gente faz um cronograma e eu acompanho se está fazendo ou não. Se não tiver, aí eu chamo no individual, no particular. Vem cá, Fábio, a gente tinha esse cronograma, eu tô vendo por aqui que você não tá fazendo, ou tô vendo que você não fez correto aquele documento, e daí eu vou fazendo desse perfil. Com isso tem mais velocidade também. Por isso que a Amanda largou a engenharia. Porque tu é perfeita nisso, guria, né? E eu acho que nós nos formamos juntas no Líder Coach. E a Amanda era uma aluna brilhante, brilhante. Sempre antenada, sempre fazendo tudo de primeira mão. E você nasceu para isso. Isso é uma paixão que eu tenho. Tanto é que quando eu fui fazer a faculdade, eu fiquei muito em dúvida no que fazer e escolhi a engenharia de produção justamente por isso. Porque é uma engenharia que ela pega processos e pega pessoas, né? Só que quando você... E eu me apaixonei em desenvolver pessoas. Onde eu fiz o Leader Coach, fiz o Master Coach de executivos, justamente por isso. Porque se eu não tiver a pessoa bem desenvolvida, o processo também não anda. Verdade. E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é que quando eu vire as costas da empresa, ou quando acabe, quando ganha alta, as coisas continuem. E não a Amanda Salvadora da Pátria chama ela de novo. Aí eu não cumpri o meu objetivo. Entendi. Eu não desenvolvi as peças-chave ali dentro. Entendi. E a sucessão? Porque esse é um outro pepino, né? Muitas vezes, a gente vê muito isso aqui em Joinville, né? Empresas maravilhosas, com sucessões fantásticas, mas a gente vê também algumas que estão ali naquela virada de chave, porque os jovens vêm com uma pegada diferente, né? Às vezes ficou lá atrás aquele tipo de gestão que deu certo durante um período, né? Mas que de repente quem vai assumir não se vê dentro do processo e quer mudar tudo. E muitas vezes o outro lado, né, os pais ou o pai, enfim, o tio, o avô, né, tá vendo aquilo acontecer, não vai dar certo. Esse menino vai botar tudo a perder. Eu acho que deve dar 3 tipos de ruim, como diz o joinvilense, né? De pensar assim que tudo aquilo que foi plantado com tanto suor, com tanto carinho, pode não dar mais certo, né? Eu já trabalhei em sucessão em empresas que os próprios colaboradores diziam: quando o filho assumir, nós estamos tudo com medo. Vai acabar com tudo, né? Então, não é só às vezes uma preocupação do dono. Verdade, Amanda, não tinha nem pensado nisso, vê?
Mas o colaborador, ele também tem isso, esse medo. E quando o filho, né, que não passou por tudo que o pai passou... Ou a filha, tá? Ou a filha, não passou tudo que o pai ou a mãe passou para construir aquele conhecimento, eles ficam com medo. Ah, porque às vezes ele é mais antenado, então vem com ideias muito loucas que não funciona, enfim. Então, como que funciona nessa sucessão? Primeiro a gente volta para o perfil, entender o perfil do pai, da mãe, entender o perfil dos filhos. Esse sempre é o primeiro passo. Sempre é o primeiro passo, né? Então, às vezes assim, às vezes o pai tem lá um perfil muito rígido e o filho já vai ter lá um perfil mais influente. Você não vai ter essa rigidez. Está muito contra o perfil dele. Mas talvez o rígido funcionou quando abriu a empresa. Agora que saiu lá de 10 funcionários para 200, talvez aquele perfil já não funcione mais. A retenção de talentos hoje também é outra. Então, como que funciona uma sucessão dessa? Entender o perfil de cada um e utilizar o melhor. Segundo, alinhar com o processo. Quais são os indicadores que vão me dizer que eu estou indo bem ou mal na minha sucessão? Volto para fatos e dados. Então, números de crescimento da empresa, números de retenção de talento, números de reclamação de cliente. É fato. É fato. Então, a gente, né, vai fazendo ali como é que está hoje. Então, olha, é isso aqui, é esse patamar. Quais são as boas práticas? Então, se já está indo o filho ali, a gente, você assumiu, não vai assumir a empresa logo de uma vez, vai assumir um setor. Você assumiu esse setor. Isso aqui é o indicativo que você está indo bem. Aí ele... porque todo mundo tem que ser preparado para isso. Mas você sabe que eu acho que as pessoas estão mais ligadas nisso, né? Eu acho que, assim, sei lá, uns 25, 30 anos atrás, a gente via muito sofrimento nessa área, né? Nós temos o programa 25, nós vimos, gente, tantas coisas acontecerem nesse período, né? Porque a gente sempre trabalhou dentro das empresas, né? Divulgando as empresas, então a gente... E o nosso cliente sempre foi muito fidelizado, então a gente viu passar essas empresas por várias fases, né? E desde aquelas que deram super certo, até aquelas que foi desesperador, que talvez agora estejam dando certo, mas que passaram por um período de turbulência. E eu acho que a turbulência faz crescer, né? Sair da zona de conforto, aquela coisa toda. Mas tem limite, né, Amanda? Eu acho que tudo tem que ter limite para esse estresse que a gente já é muito estressado em tudo, né? Você podendo evitar isso, ou seja, não deixa chegar a empresa neste ponto, né, de ter que pedir pelo amor de Deus, né? Já contratar, sabe, ali, tô lá, sei lá, 2, 3 anos com o meu marido ou com a minha esposa trabalhando, vamos ver como é que tá a coisa. Não espera 10, 15 anos o relacionamento degringolar todo por causa de uma empresa. Quantos casais que separam por causa de empresa? Verdade. Né? Então, gente, eu acho que conhecer esse trabalho, mas também muitas pessoas não sabem que existe esta pessoa em questão, com esta profissão em questão, por isso que eu fiz questão de trazer a Amanda aqui. Bate um papo, né? Como é que entra em contato contigo? Você vai na empresa? Como é que funciona isso? Entra em contato comigo, pode entrar através das minhas redes sociais. E eu vou na empresa e faço a primeira conversa de diagnóstico para entender qual a maturidade da empresa, em que maturidade que ela está, se é uma empresa ainda que as coisas estão muito na cabeça do dono, dos pais. Então, realmente, tu vai ter uma dificuldade maior de fazer uma sucessão, porque o conhecimento está todo ali dentro. Ou se não, já é uma empresa com mais processos, se já está mais claro. Então, primeiro eu faço esse diagnóstico. E depois eu faço o diagnóstico da pessoa que, né, do filho ou da filha, ou enfim, que vai assumir ali. O quanto ele quer estar disponível. Talvez a gente perceba que ele vai assumir, mas que ele vai ser vai ter lá uma gestão que delega mais. Então, a gente tem que fazer um trabalho dele e, novamente, de ter um processo redondo para que ele consiga acompanhar dados, para que ele consiga acompanhar números, né? Para ele poder realmente ver. Aí entra de novo o que eu te falei da consultoria híbrida.
Porque com a consultoria híbrida, já tem ali todo o desenho, por exemplo, assim, uma empresa de construção civil, ela vai ter um processo diferente lá de uma empresa que ela é de produção, por exemplo, ou de uma empresa que é de serviços. Então, ali eu tenho pessoas que desenvolveram todo o método, é uma metodologia usada no Brasil inteiro, específico para aquele caso. Entendi. Então, vai ter o desenvolvimento específico para a empresa e, em paralelo, esse acompanhamento de desenvolvimento pessoal que eu faço presencial na empresa. Porque é importante você estar lá dentro, né? Sim, isso Sem dúvida, né? Isso não tem, por isso que é híbrido. Tem isso que vai dar uma agilidade em processos, mas desenvolvimento humano se faz com contato. É, lógico, meu Deus, né? E deve ser muito gostoso quando você percebe que o teu trabalho deu certo, né? E você já tem chão, como eu falei, né? Ela tem essa carinha de bebezuca, mas a Amanda é ligeiríssima. Quanto tempo você está na área? Eu já estou na área de sucessão há mais ou menos 5 anos. Eu já estou fazendo isso. Aí eu já trabalho com desenvolvimento de pessoas e processos há mais de 15 anos. Né? E justamente nesse trabalhar que eu vi, onde tinha uma queda quando passava de uma geração para outra, quando acontecia a sucessão. Então, eu vi, aí que eu preciso me desenvolver, porque faltam também profissionais qualificados nisso. Porque você está lidando com 2 gerações, você está lidando geralmente com 2 perfis diferentes. E você está lidando com egos, e se você não lidar bem com isso, as pessoas ficam doentes. O pai e a mãe ficam doentes, o filho e a filha ficam doentes. Então, eu trago isso de uma maneira que equilibre o perfil das pessoas e que eu faça um processo redondo para ficar mais suave a sucessão. Qualquer tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. Tamanho? Geralmente até de pequeno e médio porte. Né? Empresas de grande porte, multinacional, eu não atuo muito. Mas essas realmente familiares, gestão familiar, onde a gente consegue conversar com todos os sucessores e todas as lideranças também, que faz parte da sucessão, né? Você verdade. vai ter ali seus braços direitos. E eu acho que o fato de você trabalhar com os egos, né? Essa maturidade que você traz naquilo que você faz e o conhecimento facilita a Amanda de atuar verdadeiramente, né? Porque não tem mimimi, não tem tititi, né? É aquilo e acabou. E é gostoso quando a gente esclarece, quando abre a cabeça, porque às vezes a pessoa está tão fechada àquilo, não quer, às vezes um dos lados não quer uma consultora. Não precisa, isso é bobagem, não, né? Inclusive, Fábio, teve um cliente que justamente foi isso. Eu lembro que na primeira reunião que eu fiz, ele pegou e falou isso. Não vejo por que a tua contratação, na frente de todo mundo, assim. Eu não vejo por que a tua contratação. Mais uma. Que às vezes tem, né, como todos os profissionais, tem profissional e profissional. Só mais uma aqui comendo o dinheiro da empresa. E eu, com muita habilidade, expliquei o que eu iria fazer ali e comecei até a conversar mais individual com ele para ver se estava alinhando expectativas. E no final de todo o processo, ele até se retratou novamente na frente de todo mundo. Olha, gente, como lá eu falei aquilo, então eu vou falar de novo. Hoje eu entendo o que ela está fazendo aqui. Hoje eu realmente entendi que era necessário. Que era necessário aquele movimento porque a gente não se conversava, porque a gente não sabia as informações de dados que a gente tem agora, não sabia para que ponto que estava indo a empresa, e realmente ela veio isso para orientar e abrir os olhos. Que legal, né? Foi Deve ser gostoso, né? Foi um momento muito bacana. Bom, gente, é isso, né? Você que está aí do outro lado da telinha, com certeza ou está se identificando em algum ponto, né, dessa conversa, desse bate-papo com a consultora Amanda Longo, ou você conhece alguém que esteja passando por esse processo e não consegue
sair dessa coisa ruim, porque todo mundo desabafa com alguém, né? Ai, fulano, ai, Beltrano. Então, gente, fica a dica, né? Eu quero agradecer muito a tua participação. Eu insisti muito para a Amanda vir, muito, muito mesmo. A gente estava fazendo um trabalho online, de divulgação do trabalho dela, que esse é o nosso papel, e quando eu comecei a entender o que ela poderia fazer por vocês, né, os nossos telespectadores, eu falei, não, tu tem que ir para a TV. E é por isso que ela está aqui, e eu te agradeço muito a confiança, né, por ter trazido todas essas questões para vocês. A gente já pensou que bacana, né, quando abre o horizonte, né? Uhum. E essa é a minha paixão, Fábio. É realmente trazer mais velocidade para as empresas, cuidando do capital humano, cuidando aí da saúde das pessoas que estão ali, da saúde dos donos, dos sucessores, realmente cuidando dessas duas partes, do processo e pessoas. Mulherão, viu, Amanda? Obrigada. Mulherão, obrigada a você. É isso, gente. Ficamos aqui conversando com a consultora Amanda Longo. Se você quiser, todos os contatos estão aí na telinha. Siga também nas redes sociais, que ali você vai ficar sabendo de novidades e vai entender por onde é que a Amanda anda. Aliás, eu vou trazê-la mais uma vez depois, porque esse bate-papo já foi longo, para ela falar de um livro fantástico que ela escreveu. Como é que chama? Método 7D, o caminho do sucesso. É isso aí. Mas isso é um outro dia.